Muito bem, gente amiga, está começando mais uma programação de sucesso aqui na sua rádio Cisto BFM. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? A alegria habita o seu coração nesse momento maravilhoso, espetacular, que é a aula de história? Muito bem, ó, para quem perguntar, foi minha esposa que cortou meu cabelo, viu? Ficou bonitinho, né? Muito bem. Moçada, é o seguinte, primeira coisa. Eu deixei o link do Kahoot para vocês jogarem na quarta-feira, e aí muita gente entrou. Eu pedi na orientação que vocês colocassem o nome e o sobrenome. É muito importante que vocês coloquem o nome e o sobrenome e não coloquem apelido, de forma alguma. Não é para colocar apelido. Por quê? Na quarta-feira eu vou disponibilizar lá um outro Kahoot, e esse Kahoot é fundamental que vocês façam. É muito importante que vocês entrem, joguem, porque eu vou. É uma espécie de verificação assim do que a gente trabalhou até agora. Então, ele vai ser sobre as informações desse PowerPoint que eu estou mostrando aqui para vocês, falando sobre o período pré-histórico da população humana aqui na América e também falando sobre os povos. Hoje nós vamos avançar. A gente falou dos Olmecas na aula passada, a gente vai falar hoje dos Teotihuacanos e dos Toltecas. E se tiver tempo, talvez a gente entre nos Maias. Mas, por enquanto, então o Kahoot será sobre esses povos, tá? Sobre os Teotihuacanos, Toltecas, Olmecas e sobre o período pré-histórico. Beleza? É, Ô, Edmar, Samuel, é obrigatório sim fazer o. Né, eu não vou bater em você, não vou te. Absolutamente, não vou. Mas é muito importante que vocês façam o Kahoot e ele é muito fácil. Deixa eu só um momento. Alguém me chamou aí, deixa eu só eu... mostrar uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Seguinte, moçada, deixa eu abrir aqui. Olha só, o Kahoot, você tem que entrar. Quando você tem que clicar aqui no link, e aí quando você clica no link, ele vai te direcionar para a página. É só isso que tem que fazer. E aí quando você entra aqui, vai demorar um pouco para carregar, mas aí depois que carregar, você coloca o seu nome. Quem não jogou, ainda dá tempo, inclusive, viu? Quem não jogou, e se quiser também depois jogar de novo, mas o da quarta-feira, vocês têm que jogar apenas uma vez. Aqui você coloca o seu nome. Vou colocar aqui Edmar Luiz, porque o Silvio já tinha colocado. Só para vocês. Edmar, Oi, boa amanhã, tarde. amanhã o Kahoot ainda vai estar, disponível pra gente jogar? Esse não. Ah, Esse não. não? Esse que eu mostrei para vocês só vai, ele vai terminar daqui 3 horas, daqui 4 horas. Ah, vocês Tá estão bom, vendo aí obrigada. como é que quem não viu, quem não jogou, é objeto de estudo da história, exceto aí eu tenho aqui, eu acho que salvos, hein? Ó, que isso, sou muito bom, hein? Que isso, cara, ó, muito bem. E aí eu vou jogando até terminar. É muito importante que vocês façam todas as questões, tá? Não são fontes históricas. Ixi, quem será, hein? Deixa eu pensar. Isso tá no Conex, Edmar? Isso está no Conexa. Aqui, eu entrei no Conexa. Fonte de dinossauro. Valeu. Aí, ó. Estou em 23º. Estou muito ruim. Não vou jogar mais não, porque senão eu vou entrar no ranking de vocês. Olha só. Então é importante que vocês. Vou só voltar aqui, ó. Na pasta do dia 6 de maio, você entra aqui, ó, e tem na orientação. Aqui, ó, Kahoot, sobre pré-história. Tananã. Acesse o link abaixo para jogar. Utilize seu nome e sobrenome para a identificação. O jogo estará disponível até o fim de semana. Divirta-se. Aí você clica aqui e vai lá para o Kahoot. Entendeu, moçada? Ô, Edmar, Sim. eu tinha chegado agora. Oi? Eu tinha chegado agora. Você já fez a chamada? Ah, tá, Gabriel. Ô, pessoal, Edmar, quem uma não jogou. pergunta. Sim. Tipo Quem é? assim, quando... Quem é Dá você? pra, ainda fazer quando as duas aulas acabarem, essa geografia? Dá tempo ainda. Quem estava falando?
Oi. Alô, teste, som, 1, 2, É 3. Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. Então tá. É o seguinte, Não, então eu, nós mas Joyce de Mineiro é você. não ouvi o que vocês estavam falando. Mas enfim, a Maria Fernanda é o seguinte, então vai estar disponível por mais até 11 horas. Então vai dar tempo, porque a última live termina às 10, né? Então dá para vocês fazerem. Vocês conseguem fazer em meia hora mais ou menos, tá? Então é o seguinte, sem mais delongas, vamos. Então hoje vai estar disponível apenas a live e uma breve orientação. E talvez algum outro material lá, tá? Porque a live já substitui a postagem. Agora, na quarta-feira, além do Kahoot, vai ter também a lista 13, que vai ser sobre esses assuntos aí. De repente, eu já até disponibilizei essa lista 13 mais rapidamente para vocês irem fazendo. Mas na quarta-feira é muito importante que vocês façam o Kahoot, tá? Porque, enfim, eu vou tentar, já estou fazendo ele aqui, já está quase terminando, e estou fazendo o Kahoot também de forma um pouco mais engraçada. Mas é muito importante isso. Não se esqueça de colocar o nome e sobrenome, tá bom? Você vai corrigir as atividades, todas as atividades, Gustavo, já estão com gabaritos no Conexa. A última lista que nós fizemos tem a lista 12, o gabarito já está lá. E, além do mais, a trilha do conhecimento que eu fiz na quarta-feira, você consegue a resposta de forma automática. Se foi isso, Gustavo, se você estiver me ouvindo, abre seu microfone aí e me pergunta se tem alguma outra questão. Gustavo? Gustavo Lourenço? Oi, Sim, fala. é isso mesmo. Era só porque eu fiz a lista 12 e eu achava que você ia corrigir. Não, o gabarito está lá. O gabarito já está lá. Deixa eu ver aqui. O gabarito está lá desde quarta-feira. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele aqui, ó, gabarito. Tá. E aí, por que vocês queriam fazer o joguinho do Class Dojo? Boa tarde, amiguinhos, como vão? Boa tarde, mas como já tem um gabarito, então não, tá? Mas aí qualquer dúvida se me chama no fórum, tá bom? Então vamos para a Obrigado. aula. Então vamos aqui, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Ó, eu não estava compartilhando a tela, não. Por isso que vocês não estavam falando nada. Aqui, ó. O gabarito está na postagem do dia 6. Eu coloquei no dia 6 o Kahoot, tem uma trilha do conhecimento aqui, tem um videozinho dos Omegas, um videozinho curto, ele está em espanhol, mas você consegue configurar para a legenda ficar em português. É bem bonitinho, assim, bem legalzinho. E você também, deixa eu aqui abrir. Você tem uma trilha do conhecimento para quem não fez, aqui ó, dia 6, sobre os sítios arqueológicos, que aí dá para você explorar um pouquinho, tá? Então é isso. E hoje a pasta eu vou colocar a live que a gente está fazendo aqui. Muito bem. Então, já que eu estou compartilhando a tela, vou abrir aqui o meu PowerPoint e falar sobre os teotihuacanos. É o seguinte, na verdade, nós chamamos de teotihuacanos povos que moravam na cidade de Teotihuacan. Teotihuacan foi uma das cidades mais importantes do México pré-colombiano, né, da Mesoamérica pré-colombiana, e eles chegaram a ter mais de 50 mil pessoas. Há estimativas que dizem que chegou até mais de 100 mil pessoas. Então, é uma cidade impressionante, porque é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, a cidade de Ouro Preto, no século XVIII, tinha 20, 30 mil pessoas, no máximo. Os teotihuacanos, 10 séculos antes, já tinham 50, 100 mil pessoas. Então, eles eram extremamente desenvolvidos, extremamente organizados. E para que uma sociedade deste tamanho funcione, é necessário fazer uma grande burocracia, organizar uma grande burocracia. E essa burocracia tem que ser muito eficiente para dar conta de administrar tanta gente. Por isso que os teotihuacanos, eles são excepcionais. Aliás, todos os povos que viveram ali na Mesoamérica são povos muito desenvolvidos, extremamente desenvolvidos. Eles tinham tecnologias de fazer inveja a muitos povos
europeus. Eles tinham mais tecnologia, inclusive, neste momento, do que os povos... Deixa eu ver, aconteceu alguma coisa aqui. Alguém... Gente, olha só, alguém aqui terminou a apresentação. Não. Moçada, olha só, não mexe nessas configurações não, porque senão eu vou ter que impedir vocês de fazer qualquer coisa aqui na live. E isso não é legal, porque é importante eu manter com vocês o contato para eu conseguir... Oi? Fui eu sem querer, fiquei curioso o que era aquilo. Ah, tá. Não faz isso não, tá? Porque senão, aqui, ó, eu parei de compartilhar minha tela, eu estava no meio da aula, da explicação, e acaba que eu perco o fio da meada, tá? Então, evita de fazer qualquer coisa, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Bem, eu estava dizendo que os teotihuacanos, eles eram bastante desenvolvidos, inclusive, por exemplo, nesse período que a cidade se formou, muitos lugares na Europa eram muito atrasados em relação a eles, né? Comparando com eles. Então, os teotihuacanos, eles eram impressionantes mesmo. Nesse momento em que a gente está estudando os teotihuacanos, o que estava acontecendo na Europa, por exemplo, ali no meio da Europa, era o Império Romano. Só que fora do Império Romano era muito atrasado. E os teotihuacanos tinham uma civilização impressionante. Bem, os teotihuacanos, a sociedade, a civilização teotihuacana se formou por volta do ano 100 depois de Cristo, né? Só para a gente ter referência, mais ou menos 1900 anos atrás. E basicamente a junção de várias tribos. O centro era muito organizado, muito planejado e assim, com vias largas, matematicamente organizado, inclusive. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto do centro administrativo, do centro comercial dos teotihuacanos. Existem muitos templos e pirâmides até hoje, né? Então, eles construíam edifícios, templos muito sofisticados, muito bem feitos, muito bem construídos. Tanto é que eles estão lá até hoje, preservados até hoje. Muitos dos templos estão preservados até hoje. A maior construção dos teotihuacanos é a Pirâmide do Sol, que daqui a pouco eu vou mostrar uma foto dela. Bem, é bem provável, evidências mostram que o declínio das cidades deu mais ou menos por volta do século VIII. Então, portanto, é uma civilização aí que demorou, que prosperou por 7 séculos. Ou seja, eles têm muito mais história do que, por exemplo, o Brasil, a partir de 1500, né? E acabou que, devido ao declínio da cidade, muitas pessoas migraram e alguns poucos que ficaram se submeteram ao domínio dos toltecas, que são povos que vieram depois. A foto que eu disse para vocês é essa aqui, ó. Isso aqui é o centro administrativo dos toltecas, dos teotihuacanos. Inclusive, quando você for ao México, não deixe de visitar esse complexo histórico dos teotihuacanos. Então, essa pirâmide do Sol aqui é gigantesca. Se eu não estiver enganado, a pirâmide do Sol você ainda, não sei se pode subir mais, podia subir antes, mas eu não sei se eu acho que não pode subir mais não, ficam guardas aqui. Inclusive tem episódio de uma brasileira, há uns anos atrás, ela dizia que ela sonhava com essa pirâmide e ela queria subir essa pirâmide. Ela nunca tinha ido ao México, nunca tinha estudado isso e ela ficava sonhando. Até que um dia ela revelou o sonho para uma amiga e a amiga disse: "Não, essa pirâmide é mexicana. Então vamos lá visitar." Então eles combinaram a viagem, visitaram o México. Quando eles chegaram lá na Pirâmide do Sol, ela descobriu que não podia subir na pirâmide. E aí ela olhou assim e tal, estava só cercado com uma fitinha. Aí ela falou: "Não, eu preciso subir, preciso subir, preciso subir." E aí ela saiu. Ela pulou a fitinha e correu e subiu até o final lá, tirou foto. E aí a amiga dela também tirou foto dela. Ela foi presa. Aí ela foi presa, levada lá para um departamento, enfim. Mas ela ficou hoje, enfim, ela deve ter tido alguns problemas lá, né? Mas de qualquer modo, olha que beleza. Ela ficou com a foto? Ficou. A amiga dela tirou a foto e ela
ela mostrou depois essa foto. Ela conta essa história na televisão, não sei em que canal, enfim. Mas as pessoas de vez em quando fazem isso. Aliás, a relação das pessoas com os patrimônios históricos é muito diversa, né? Tem gente que preserva, tem respeito pelo patrimônio. Agora, tem gente que acha que é legal, tipo, danificar o patrimônio, né? Fazer algum vandalismo contra o patrimônio. Tem gente que vai e escreve alguma coisa. Não sei se vocês estão vendo direito, mas olha ao tamanho das pessoas aqui e o tamanho da pirâmide. É muito alta. É uma pirâmide gigantesca. E essas construções todas aqui eram palácios que tinham. Então, nessas pirâmides, diferentemente, por exemplo, da pirâmide do Egito, das pirâmides do Egito, as pirâmides do Egito, o objetivo delas era guardar o corpo de pessoas importantes, principalmente o faraó. Outras pessoas foram colocadas em pirâmides, escribas, sacerdotes, por aí vai, mas primordialmente eram só os faraós, que eram mumificados, né? Bem, nas pirâmides do México, elas não tinham essa função mortuária, não tinha essa função de ser sarcófago. As pirâmides mexicanas serviam para depósito de alimento, fazendo rituais religiosos, por exemplo, pessoas eram sacrificadas no topo da pirâmide, né? E para fazer outros rituais religiosos e por aí vai. Então, tinha uma função religiosa, tinha uma função de armazenamento de alimentos e muitas vezes também de função administrativa, porque era a sede, era o local onde as pessoas mais importantes ficavam. E essas pirâmides também serviam de ponto de observação astronômica. Esses povos todos tinham uma relação com os astros de uma maneira muito peculiar, muito interessante. Então, eles estudavam a formação dos astros, as constelações, para se organizarem. Inclusive, tem um episódio também muito legal que foi o seguinte: os maias construíram várias pirâmides também, e eles construíram as pirâmides de acordo com uma das constelações. Então, a mesma posição das constelações, eles fizeram, claro, que é uma projeção, não fizeram da mesma forma, mas construíram exatamente na mesma localização, a mesma localização das estrelas serviu para colocar as pirâmides. Então, cada pirâmide correspondia a um ponto da constelação. Bem, e aí um professor de história estava dando aula lá nos Estados Unidos sobre isso, falando que os maias eram matemáticos muito inteligentes, e o menino ficou muito curioso a respeito eu não sei qual constelação é, mas o menino chegou em casa, o menino foi estudar a constelação, e aí depois ele foi lá no Google Earth, e aí viu onde estavam localizadas as pirâmides. E aí percebeu que tinha uma das estrelas da constelação que na localização lá no território mexicano, essa pirâmide não existia, ou pelo menos essa pirâmide não estava à vista. Então ele deu um zoom e tal, mas aí ele achou exatamente onde deveria estar uma pirâmide. E ele comunicou ao professor a descoberta dele, e aí o professor entrou em contato com o Departamento de Educação do estado lá, do estado norte-americano, e aí no final das contas o governo norte-americano entrou em contato com o governo mexicano, e o governo mexicano, então, fez uma missão arqueológica e aí descobriram uma pirâmide que estava localizada exatamente no local correspondente a uma das estrelas daquela constelação. E aí, portanto, a curiosidade do menino fez com que uma nova pirâmide fosse descoberta. A questão é que essa pirâmide estava escondida porque o mato cresceu sobre ela e ninguém deu conta. Ninguém se deu conta da sua localização. E aí o menino, utilizando os recursos tecnológicos atuais conseguiu descobrir a localização da pirâmide. Muito bem. Tem uma coisa muito interessante: todos os povos mesoamericanos que você pesquisar, que você estudar, você vai sempre encontrar essa figura aqui, que é a serpente emplumada. Então é como se fosse um dragão, um ser mágico, e esse ser, ele é responsável, ele é o deus que é mais cultuado em todos esses povos.
e a união do céu e a terra, né? Então, a pluma sugerindo alguma coisa que voa, né? Que dá a capacidade para a serpente voar, e a serpente é um ser sagrado para eles. Então, criador de tudo. E eles faziam bastante sacrifícios, porque a serpente é um animal muito forte, é um animal bonito, né? Tem gente que não gosta, mas é um animal bonito, esteticamente bonito. Mas ele é um animal forte, é amedrontador às vezes também. Então, e a pluma que está aqui em volta da cabeça da serpente dava um ar de leveza, né? Deixava a serpente um pouco mais bonita. Mas ela estava aqui cheia de dentes aqui, combinando então um pouco da força da serpente com a leveza da pluma. É como é a vida, né? A vida, muitas vezes a gente tem que ser mais forte, muitas às vezes a gente tem que ser mais leve, né? Para suportar as dificuldades que nós temos lá. Muito bem. Então, esse foi os teotihuacanos. Não tem muita informação sobre eles, porque as informações que nós temos são de cunho arqueológico. Nós temos um pouco mais de informação sobre os Olmecas, porque eles deixaram um pouco mais de vestígios. Agora, os teotihuacanos, muitos dos vestígios acabaram sendo transformados pela presença dos toltecas, que vieram depois. Porque o declínio da cidade dos teotihuacanos representou a ascensão dos toltecas na mesma região, tá? Ô, moçada, alguma dúvida, alguma questão, alguma angústia por enquanto? Então é o seguinte, Teotihuacanos, uma cidade, vou colocar isso no Conexa, tá? Todos os slides que eu mostro aqui para vocês, eu coloco lá no Conexa. Então hoje eu vou colocar, além da live, vou colocar também o PowerPoint que eu falar. A gente está indo bem e é muito provavelmente que a gente vai também chegar nos maias, tá? Então agora eu vou falar dos toltecas. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Os toltecas estão aqui. Cadê os toltecas? Não, meu filho, isso. Bem, olha só que legal. Os toltecas, eles também faziam, isso já muito tempo depois, 1000 anos depois dos Olmecas, os toltecas também faziam totens gigantescos, enormes, assim, de 3 metros, 4 metros, 5 metros. E era uma representação de líderes, dos líderes deles. Então, eles faziam representações no topo de pirâmides, também eram construtores de pirâmides, e aí você consegue, se você for ao México, você consegue fazer uma viagem da cidade do México até a cidade dos toltecas em poucas horas, assim, você consegue ir lá e visitar também as pirâmides toltecas. Bem, então eles faziam essas representações aqui e colocavam no topo de pirâmides. Os toltecas chegaram na região onde os teotihuacanos moravam. Então, inicialmente eles moravam no norte do México e migraram no século VIII. O século VIII é o momento em que a cidade de Teotihuacan entra em declínio. Então, os toltecas vêm para essa região e dominam essa região no século VIII. E aí a gente está falando coisa no ano 700 de alguma coisa, tá? Conheciam a metalurgia, tal como os Olmecas. Os Olmecas também já conheciam metalurgia, os teotihuacanos também, só que o conhecimento metalúrgico dos toltecas era muito avançado para a época, tá? Praticavam a agricultura, a coleta e a caça. Percebam que é o seguinte, a atividade econômica dos povos mesoamericanos sempre combinavam a agricultura com outras práticas de obtenção de alimento, por exemplo, a coleta e a caça, e, obviamente, a pesca também. Então, eles obtinham a pesca, a coleta e a caça, nunca deixarão de ser atividades importantes para a obtenção de alimento, mas a agricultura era uma atividade primordial, fundamental, para que eles conseguissem se estabelecer num determinado local. Mas as outras atividades nunca deixaram de ser praticadas. Bem, tinham relações comerciais com outros povos, e essas relações comerciais, elas são muito importantes porque deixa a situação apaziguada. Por quê? Porque se você consegue estabelecer
vínculos comerciais com outros povos significa que você tem um mínimo de concordância com esses outros povos. E quanto mais tempo essa atividade perdurar, menor o risco será de, por exemplo, você entrar em guerra com esses povos. Então, a relação comercial é muito importante. E eles trocavam obsidiana, que era justamente a pedra, né, o metal, para eles fazerem os seus ornamentos, para eles fazerem decorações, tanto nas vestimentas deles, quanto nas pirâmides que eles fabricavam. E eles trocavam obsidiana por cacau e algodão. O algodão era para fazer roupa e o cacau é extremamente importante porque o cacau que fez a Cacau Show, mentira, mas o cacau era para fazer o chocolate. Então eles faziam um chocolate, né, faziam a oferenda a Deus Tlaloc. Eu não sei, meu toltequês não é muito bom, desculpe, eu matei essas aulas de toltequês, mas de qualquer modo o cacau era transformado, né? Eles faziam uma bebida do cacau para oferecer aos deuses. E não era todo mundo que podia tomar o cacau, não, viu? Eram só pessoas em determinados rituais religiosos, por exemplo, rituais de sacrifício. Mas o cacau era bastante apreciado. Quando os europeus chegaram aqui na Mesoamérica e descobriram o cacau, eles ficaram malucos, porque o chocolate é bom demais, viu? Inclusive, eu estou com vontade de tomar chocolate quente nesse momento, nesse friozinho gostoso, né? Então, a gente só pode tomar chocolate quente porque os mesoamericanos descobriram, conseguiram extrair o chocolate do cacau. Olha que beleza, gente. Não sei se vocês já comeram um cacau in natura, mas é muito gostoso também, viu? A pasta de cacau é maravilhosa, sensacional. Quanto mais eu estou falando de cacau, mais eu quero falar de chocolate e mais vontade eu tenho de comer chocolate. Não sei vocês, mas eu vou ter que comer um chocolate, infelizmente ou felizmente, depois dessa aula aqui, tá bom? E se vocês também quiserem comer chocolate, fiquem à vontade, peçam sua mãe para comprar um chocolate. Se vocês disserem para os seus pais que eu mandei vocês comprarem e comerem chocolate, eu vou desmentir vocês. Falei, não, mentira, estava dando aula sobre os toltecas. E eles vieram com esse papo de chocolate. Muito bem, a capital, a cidade mais importante dessa civilização é a cidade de Tula. Ela fica pertinho da cidade do México atual. E talvez, muito possivelmente, eles eram uma aglomeração, era uma grande, uma cidade com muitas pessoas. Existiam cidades menores também, mas a capital era Tula. Lá então se encontrava mais ou menos 50 mil pessoas, ou seja, eles eram organizados, tinham uma boa administração, faziam ótimos construtores e por aí vai. A civilização tolteca durou 4 séculos, 400 anos. E aí, no século XII, ela foi invadida. Não se sabe exatamente, muito possivelmente, divergências com outros povos fizeram com que a sociedade tolteca entrasse em declínio, mas não se sabe exatamente o porquê a cidade ou a civilização se declinou. De qualquer modo, não conseguiram impedir o avanço de outros grupos sobre eles. E a civilização, portanto, foi destruída. Mas muita coisa foi preservada. Lembra lá desse desenho aqui bonitinho, aqui, ó? Essa representação aqui de um deus ou de um líder importante ficava no topo de pirâmides. E aqui, então, a pirâmide é diferente da pirâmide do Egito, né? Que ela se parece mais com um zigurate. Os zigurates vocês não sabem ainda, porque vocês não tiveram aula comigo sobre os mesopotâmicos. Mas, enfim, a pirâmide tolteca tinha totens aqui em cima da pirâmide, que são imagens, são construções bem altas, assim, se estima, oh meu Deus, até eu me embolei todo aqui na minha língua. É o seguinte, estima-se que esses totens aqui eram pilares de templos. Então, no topo dessa pirâmide tinha um templo quem sustentava, o que sustentava esse templo eram essas cabeças, esses corpos aqui, nessas pilastras. Bem, acabamos os toltecas. Acabamos os toltecas bem rapidinho, assim, para vocês não ficarem... Muito bem.
Olha só, eu fiz bombom de morango e Nutella. Que beleza, Melissa! Melissa, toda vez então que você fizer chocolate, ou então se vocês digam aos seus pais que eles só podem comer chocolate por causa dos toltecas, tá? Não, é claro, todos os povos mesoamericanos todos, maias, mexicas ou astecas, os olmecas, toltecas, teotihuacanos, todos eles apreciavam o chocolate, tá? Muito bem. Moçada, alguma questão sobre os toltecas? É bem básico, né? São informações básicas aqui. Isso, Felipe, comprou chocolate. E aí, qualquer coisa, sua mãe fala assim: meu filho não está na hora de comer chocolate. Mas não, mãe, eu estou aqui só apreciando a aula do professor de história, porque a gente está fazendo memória de como o chocolate foi importante para as sociedades mesoamericanas. Aí você conta a história para sua mãe, aí ela vai ficar feliz, aí você pode comer quantos chocolates você quiser. Muito bem. Moçada, então é o seguinte, terminamos, portanto, os teotihuacanos e os toltecas. Agora falaremos dos maias. Que civilização espetacular. Boa, Júlia. A Júlia está perguntando aqui a metalurgia. Júlia, não faço a mínima ideia. Mentira, faço sim. Metalurgia é a arte ou a atividade de transformação de, por exemplo, é de fazer metal. Basicamente é isso. Você pega lá o minério de ferro na natureza, que é a matéria-prima do, né, da, do ferro, né? O minério de ferro faz o ferro. E aí você faz todas as coisas que tem ferro que você possa imaginar. Sei lá, isso aqui, ó, isso aqui tem alguma parte que é de ferro. Isso aqui é o meu HD externo. Tudo que tem ferro na natureza era minério de ferro. Então, o que que eles faziam? Pegavam o minério de ferro, esquentavam, porque o minério de ferro tem que ser derretido. Então, eles esquentavam e submetiam aquele minério a altas temperaturas, e aí eles derretia, e ao derreter, eles colocam numa forma, e aí fazem o que eles querem, principalmente instrumentos de caça, e também instrumentos de ornamentação. Então, eles manipulavam o ferro para utilizar como instrumentos de caça e também instrumentos no dia a dia que eles precisassem, instrumento de corte, enfim, tá? Então, metalurgia é a transformação do minério de ferro em ferro, tá? Muito bem. Chocolate. Tem uma música maravilhosa do Tim Maia falando sobre chocolate. E também vocês não sabem, mas na década de 80, depois vocês perguntam seus pais também, na década de 80, existia um grupo, uma bandinha chamada Balão Mágico, que eu acho que cantava uma música. Vou te mostrar que é de chocolate que o amor é feito. Eu canto muito mal. Olha só, moçada, agora vamos para os maias. Maias, vamos para os maias. Gabriel, diga, Gabriel. Gabriel tem uma pergunta, pode O falar. chocolate é tão importante porque ele não sai no bebedouro. Chocolate quente. Pois é, deveria, né? Deveria ter bebedor de água e o bebedor de chocolate. Vamos dar essa ideia aí para a escola, cara. Vamos fazer isso aí. Para ter chocolate. Muito bem. Vocês conhecem essa música? Pois é, essa música que eu acabei de cantar, muito feiamente, inclusive, essa música era nossa, da década de 80. A gente tocava e a gente ficava dançando, pulando, enfim, né? É a nossa música de infância. Se você tocar essa música perto da sua mãe ou do seu pai, eles com certeza vão abrir um sorriso. Se minha filha, por que você está tocando essa música aí? Eu falei assim, mãe, eu estou aprendendo muita coisa sobre chocolate com a aula de história. Muito bem. Mas eu não sei se é balão mágico ou se é trem da alegria. Eu acho que é o trem da alegria. Depois vocês verifiquem. É o trem da alegria. Agora vamos para os maias. Maias. Segundo a mitologia maia, segundo a religião maia, o mundo deveria ter acabado em 2012. Mas os maias, infelizmente, eles estavam errados. Os maias, olha aqui de novo a serpente emplumada. Não está aparecendo ela toda aqui, não, mas aqui está aparecendo o corpo dela. Então, a serpente emplumada
era bastante cultuada em todos os povos. Os maias habitavam em outro local da Mesoamérica. Está ali na Península do Yucatán, que é onde fica ali os lugares muito bonitos, né? Se vocês forem ao México novamente, vocês podem ir lá em Cancún. Cancún é uma cidade que fica em território onde antes estavam os maias. Os maias prosperaram no século VIII. Tá vendo que a gente está indo cronologicamente, né? A gente largou os toltecas lá e aí agora os maias. Os maias também prosperaram. Enquanto os toltecas estavam lá no meio do México, os maias estavam lá na Península do Yucatán também prosperando. Então começou a população começou a prosperar na Península do Yucatán, e há indícios que eles ocuparam, os maias já ocupassem a região desde 1000 a.C., então já havia muitos povos lá, só que nós temos mais evidências de construções, de evidências arqueológicas, históricas, só mais recentemente. Mas eles viveram bem antes dos astecas. Eles não tiveram contato, inclusive, com os astecas. Os descendentes dos maias, sim. Mas depois que a civilização maia foi destruída, aí depois que surgiram os astecas, tá? Mas eles já ocupavam essa região aqui. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Ixi, cara, não tem um mapa? Ei, professor de história que não tem mapa. Cadê o mapa, gente? Não tem mapa. Não tem mapa. Depois eu mostro. Tem um mapa anterior. Deixa eu... Oi, diga. Eles eram de qual espécie? Tipo, Homo saliensis? Homo sapiens. Todos Homo sapiens. Todos eles. Aqui, ó, os maias, esse aqui é a Península do Yucatán. Todos esses povos mesoamericanos, outras espécies humanas não chegaram a habitar o continente americano, ou pelo menos nós não temos evidências da existência, por exemplo, dos neandertalenses ou dos outras espécies humanas, né? Não vieram para a América. A única espécie que chegou na América foram os maias, tá? E eles habitaram aqui essa região, uma grande região. Tá vendo aqui, ó, os olmecas habitavam essa região aqui, que é também uma região que dá ao mar, né? E tem muitos rios aqui, bastante fértil. Os teotihuacanos e os toltecas estavam aqui, nessa região aqui, e os mexicas ou astecas moravam aqui um pouco mais para baixo. Aqui é perto, viu? Tem via rápida, então, quando vocês forem ao México, vocês visitem lá os vestígios dos astecas, toltecas, teotihuacanos e outros povos. Agora, se você quiser ir até lá os maias, aí é mais demorado. Aí é uma excursão mais longa, tá? Mas aí vocês se programem. E vocês sejam os guias turísticos dos seus pais, quando vocês forem. Muito bem, deixa eu voltar lá nos maias. Cadê os maias? Vem aqui, Maia. Os maias, então, eles ocuparam a região, construíram grandes cidades, eram grandes construtores também. Lembre o seguinte, que os maias eram também chamados assim porque eles unificavam vários povos, era uma civilização de vários povos. Tinham bastante autonomia. Essas cidades que eles construíram eram autônomas. Havia um poder central, mas cada cidade tinha sua autonomia. A gente chama isso, quando há um poder central e várias cidades autônomas, a gente chama isso de cidades-estados. Então, cidades-estados é uma cidade ou um território, melhor dizendo, um território autônomo, que possa, embora possa ter relação com outras cidades, mas mantém a autonomia. Então, e eventualmente, essas cidades se juntam para um fim comum. Às vezes, por exemplo, a praticar aquele jogo lá, o jogo da pelota, que eu nunca sei o nome desse negócio, mas então eles podiam... Isso, obrigado. Então, eles podiam se reunir eventualmente para fazer algum jogo, mas eles eram bastante autônomos, né? Então, cidade-estado significa unidades territoriais autônomas. Agora, os maias, para se defenderem, eles organizaram uma cultura militarista. Então, eles tinham exércitos. Cada cidade tinha seu exército lá.
Então, tinha um treinamento, as crianças, né, as crianças que iam entrar no exército depois eram treinadas já desde muito cedo, ali por volta de 7, 8 anos, as crianças entravam no treinamento militar para se tornarem, então, portanto, soldados, né, não eram chamados de soldados, eram guerreiros, né, também não é esse nome, né, é o nome que a gente está dando agora, mas tinham lá um corpo militar para se defenderem, porque era uma região muito rica, e aí, portanto, muito disputado. Portanto, eles tinham que defender essas cidades. Eles tinham o costume de decapitar as pessoas. Esse costume era em relação a povos inimigos. Quando capturados, eles decapitavam a pessoa. Então, sim, sem dó e sem piedade, não tinha problema algum, era uma coisa horrorosa, né? Decapitava assim em frente a todo mundo. Então, era uma forma de punição. Então, portanto, pessoas presas em guerras, inimigos capturados em guerra, ou então alguém que cometesse algum crime, cometesse alguma violação das regras lá dos maias, também tinha a cabeça cortada. Então, eles tinham instrumentos cortantes, portanto, eles também conheciam a metalurgia. Os maias, diferentemente dos astecas, não eram exatamente um império, mas eram um aglomerado de cidades autônomas que poderiam se juntar em algum momento em torno de um fim comum, tá? Para atingir um certo objetivo comum. Bem, os olmecas também cultivavam o cacau, né? Abóbora, porque vocês não comem abóbora é importante, viu? Estou sem relógio aqui. Quase terminando. Muito bem. Os maias, eles também, os produtos aqui, eles cultivavam, portanto, abóbora. A abóbora é muito importante, viu, gente? Porque dá energia para a gente. Mamão, feijão, batata. A batata é um produto típico aqui das Américas. Hoje é muito comida apreciada na Europa, mas foi graças aos nossos antepassados americanos que os europeus hoje podem comer batata. E batata frita é uma coisa que faz muito mal para a saúde, mas é muito gostoso, impressionante. Pimentas, mais vários tipos de pimenta. Aliás, a pimenta é muito presente na culinária mexicana até hoje, devido ao cultivo desde muito tempo, mais de talvez 3.000 anos, os mexicanos apreciam bastante a pimenta. Tem um biscoitinho vermelho que eles comem lá, que é uma... Nossa, você come o seu cérebro frita. E o povo vai comendo aquilo como se fosse pipoca. Impressionante. Tabaco é a matéria-prima do cigarro. Então, eles faziam fumos, eles faziam lá, enrolavam a folha do tabaco e fumavam aquilo. Algodão e milho. O milho também é um produto típico aqui da região, aqui da América. Então, abacate, abóbora. Abacate, inclusive, eles fazem guacamole, os mexicanos atualmente, né? Mas o abacate já era cultivado e apreciado bastante. Bem, então eles eram bastante... tinham muitos produtos, então eles eram agricultores, era uma atividade muito importante, faziam trocas comerciais também com outros povos, também construíram pirâmides, faziam instrumentos de madeira e pedra, mas depois de metalurgia também, de metal também. Em determinado momento eles começaram também a colocar instrumentos de metal. A organização da agricultura se dava por meio do sistema de coivara. Como é que era? O que é a coivara? Que era a mesma coisa, por exemplo, que os indígenas brasileiros faziam. Derrubavam a floresta, queimavam a vegetação e depois jogavam a semente do que eles queriam plantar, tá? Então eles jogavam lá e aí isso para eles, na compreensão deles, tornava a terra mais fértil. Entretanto, a gente sabe hoje, quando você queima um determinado terreno, você empobrece. Se essa prática for recorrente, você acaba empobrecendo a terra de nutrientes. Mas eles faziam, portanto, esse sistema, porque eles acreditavam, porque inicialmente, por um tempo, de fato, a fuligem da queima, do incêndio, torna a terra, dependendo do local, torna a terra fértil. Mas, na medida em que isso vai se recorrendo, a terra vai ficando pobre.
Então, enfim, isso pode ser uma das explicações para entender o porquê, de repente, os maias entraram em declínio, porque talvez eles começaram a ter dificuldade para encontrar terras férteis, justamente por conta da destruição dos nutrientes da terra. Bem, então eles faziam a colheita dos produtos que eles plantavam em outubro e novembro, quer dizer, entre outubro e novembro. E depois da colheita, eles faziam grandes festas para celebrar e agradecer aos deuses todos os produtos que eles obtiveram por meio da agricultura. Eles eram muito gratos, muito religiosos em relação a tudo aquilo que era dado para eles. Então, por isso que eles faziam muitos rituais e sempre agradecendo aos deuses por tudo que acontecia. Muito bem, a coivara eu já falei para vocês que a coivara acabava esgotando os nutrientes do solo. Moçada, vocês estão aí? Tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tá. Já, Gabriel, a questão do cigarro e de outras substâncias psicotrópicas. Obrigado, viu, Samuel? Poc tá poc, poc tá poc. Pois é, eu estava falando que o cigarro era algo apreciado, era muito comum em muitas culturas. Os mesopotâmicos fumavam, muitos povos antigos fumavam, tá? Então eles fumavam outras coisas, fumavam outras ervas, inclusive, ervas que deixavam o cara do loucão, assim. Desde muito tempo, isso antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, o pessoal fumava. Por exemplo, tem um cânhamo. O cânhamo é uma planta, né, que é parecida com a cannabis ativa, né, que é proibida no Brasil. Pera, deixa eu só terminar aqui. Mas o cânhamo, então, eles pegavam um cânhamo e fumavam, e ficavam loucaços. O que você falou, Gabriel? Eles plantavam isso? Plantavam, inclusive o cânhamo, que também era utilizado para fumar, mas eles tiravam a fibra para fazer tecido. Então, muitas roupas. Pois é, porque não era maconha, porque a maconha não era, não era exatamente essa maconha que existe hoje. Era outra, era parecida. Mas eles plantavam não para ficarem. O uso de substâncias psicotrópicas, embora seja comum naquela época, mas eles utilizavam a planta muito mais para fazer tecido do que para outra coisa, tá? E geralmente também as plantas psicotrópicas, os chás que eles tomavam para eles modificarem o estado de consciência, era utilizado em rituais religiosos. Então tinha uma questão religiosa, não era para fins recreativos, não, né? Então, eles usavam essas substâncias aí. Era muito comum, muitos povos utilizavam, tá? E, enfim, e aí eles entravam em transe, e aí era uma forma de conexão com os seus deuses, tá? Por isso que eles faziam isso. Bem, pois é, dar um murro nesse povo, né, que ficava se matando, fumando essas coisas e prejudicando a própria saúde. Que absurdo! Muito melhor comer chocolate, né? Quer dizer, chocolate em excesso também pode prejudicar a nossa saúde. Moçada. Oi, Edmar. Sim. Já pensou se chovesse chocolatado? A gente ia se molhar todinho. Pois. Ai. Pois é, podia, né? Pelo menos o chocolate deveria ser um pouco mais barato, viu? Quando eu era criança, eu lembro que o chocolate era muito caro, absurdamente caro. Hoje continua sendo caro, né? Mas não tão caro quanto antes. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Então, a gente conseguiu avançar nos maias, a gente conseguiu falar um pouco, introduzir a localização, falar um pouco da economia deles, da organização política, e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre os aspectos religiosos, sobre a cultura, e aí a gente vai continuar a vida, tá bom? Então, hoje eu vou deixar essa live lá, gravada, bonitinha para vocês, enfim, apreciarem. E deixarei também o PowerPoint com essas informações aqui, tá bom, pessoal? Moçada, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, Edmar. Tchau, meninos lindos.